A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 9 ao 11, que vai nos dizer assim: Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você vai acreditar no que Deus tem falado contigo. Você vai acreditar no que o Espírito Santo tem te mostrado, no que Jesus tem te revelado, ou você vai se deixar minar pela incredulidade das pessoas. É bem verdade, irmãos, que na maioria das vezes, quando Jesus resolve se manifestar para nós, quando ele resolve nos dar experiências profundas com ele, muitas pessoas vão descredibilizar. Porém, o Senhor me trouxe aqui para te dizer: não pare por causa da incredulidade dos outros. Não pare porque fulano, ciclana não está acreditando naquilo que Deus falou contigo, naquilo que Jesus disse que ia fazer na sua vida, naquilo que Jesus te mostrou. Quem tem que acreditar é você. Jesus escolheu a você, Rabacandaraia, para que ele pudesse te revelar o sobrenatural em primeira mão. A primeira pessoa aqui, como a Bíblia diz, a ver Jesus ressurreto foi Maria Madalena. Maria Madalena estava vivendo o inédito. Irmãos, nem todo mundo está preparado para o inédito. Nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que Deus te revela. Tem pessoas que vão desacreditar porque elas nunca ouviram o que você ouviu. Elas nunca viram o que você viu. Mas o Senhor está dizendo: não deixe isso minar você. Maria Madalena estava diante de uma experiência sobrenatural. E eu estou conversando com pessoas que Deus se revela para você de maneira sobrenatural e vai se revelar muito mais. E Ele já quer que você esteja preparada. Ele já quer que você esteja preparado, porque no meio do caminho você vai encontrar mais pessoas que vão descredibilizar do que pessoas que vão acreditar. Você vai encontrar mais pessoas incrédulas do que pessoas que acreditam no que Deus tem contigo, naquilo que Ele te revelou. E nós precisamos, irmãos, estar preparados para isso, porque senão a gente para. Senão a gente desiste. No primeiro obstáculo, na primeira dúvida, na primeira incredulidade, na primeira zombaria, nós paramos. E o Senhor está dizendo: esteja preparada. Esteja preparado, pois nem todo mundo discerne daquilo que é espiritual. Tem pessoas, irmãos, que são carnais. Tem pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, mas não têm experiências profundas com Deus. E aí quando o irmão chega dizendo que Deus revelou, que Deus arrebatou, que Deus levou, que Deus fez, que Deus aconteceu, enfim, que Deus mostrou sobrenatural, a pessoa que é carnal já começa a dizer que aquilo ali é mentira. Que aquilo ali não acontece, que aquilo ali foi coisa da cabeça do irmão, que o irmão está inventando. Tem pessoas que nunca vão entender a profundidade do que Jesus quer lhe revelar, minha filha. Meu filho, você tem que estar preparado para isso. O Senhor está dizendo: eu te levarei a níveis profundos. E nem todo mundo vai estar pronto para ouvir isso. Nem todo mundo vai estar preparado para ouvir o que Jesus vai te revelar, o que Ele vai te mostrar. E hoje Ele te trouxe aqui para te preparar. Declare comigo: Jesus está me dando estrutura para que eu acredite no que Ele me revela. Jesus está me dando estrutura para que eu acredite no que Ele me revela. Você que tem que crer. Não são aqueles que te cercam que tem que acreditar. Quem tem que acreditar é você. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus havia ressuscitado. De manhã cedo, ali no primeiro dia da semana, Ele aparece logo a quem? A Maria Madalena. Primeiramente, Ele aparece a ela. Só que Jesus, Ele já havia falado sobre isso. Jesus já havia revelado aos discípulos, Ele já havia dito que Ele morreria e que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. Jesus não falou isso somente uma vez. Porém, os discípulos não criam de candarabacandarasto.
É muito perigoso, irmãos, quando Jesus nos revela, quando Jesus fala conosco e nós não cremos. Hoje Deus diz para você, você tem que crer. Você tem que acreditar nas palavras de Jesus. Porque se você não acreditar, quem é que vai acreditar, meu irmão? Quem é que vai acreditar que Jesus vai mudar a sua história se você não acreditar? Quem é que vai acreditar que Jesus vai te curar? Quem é que vai acreditar que aquela porta que Jesus te prometeu vai se abrir? É você que tem que crer. Não espere as pessoas crerem por você. Porque na maioria das vezes você não vai achar credibilidade. Na maioria das vezes você não vai achar fé. Na maioria das vezes você não vai achar apoio. Você tem que estar preparado para isso. Muitos homens de Deus passaram por descrédito, irmãos. Pessoas não acreditavam nas palavras deles. Muitos homens de Deus, irmãos, viveram o que Maria Madalena aqui viveu. Porque Maria Madalena, ela contemplou Jesus ressurreto. Jesus apareceu para ela. Ela viu, eu não estou falando de algo que Maria Madalena ouviu alguém contando e saiu falando para os discípulos, não. Eu estou falando de algo que ela viu, eu estou falando de uma experiência que ela vivenciou. É por isso, irmãos, que eu não desacredito das experiências dos outros. Quando eu vejo uma irmã, um irmão dando testemunho, eu não desacredito. Por quê? Porque eu sei que Deus, Ele leva quem Ele quer a níveis profundos. E nós não temos que entender isso, irmãos. E nem temos que julgar também. Porque muitas vezes tem histórias que a gente escuta e parece até ser coisa da cabeça ou até mesmo uma invenção da pessoa. Mas às vezes não é. Às vezes Deus se revela de maneira profunda porque a pessoa tem estrutura para ver e para saber. E já tem outros que não têm e Deus dá a cada um conforme o que suporta. Conforme o que aguenta. Agora, quem não tem experiência sobrenatural não pode julgar os outros e dizer que isso não existe. Porque, biblicamente falando, nós sabemos que isso existe. Nós sabemos que Deus fala em sonho, que Deus fala em visão. Nós sabemos que Deus usa pessoas. Nós sabemos que Deus, ele faz coisas impossíveis, irmãos. Então nós não temos que entender as formas de Deus trabalhar e nem as formas dele se revelar ou se apresentar para os outros. Jesus escolheu aparecer primeiramente para Maria Madalena. As mulheres naquele tempo, elas não eram vistas, irmãos, como testemunhas verdadeiras, verídicas, pessoas confiáveis. Mas Jesus resolveu aparecer para quem? Para a mulher. Para mostrar, irmãos, que ele veio diferente dos homens. Jesus não veio como ser humano, ele veio de maneira diferente. Muita gente pode olhar para você e dizer, mas ela não é digna, ele não é digno, com o passado que tinha. Não é nem uma pessoa assim tanto de oração, de busca, porque as pessoas, elas gostam de ficar, irmãos, julgando, apontando o irmão, a irmã. Fulano não ora tanto como eu oro, só porque às vezes você não vai tanto para a igreja o quanto ele vai, o quanto ela vai, mas não sabe do seu particular com Deus. Não sabe da sua vida, da sua comunhão com os céus. Aí diz assim, quer dizer que chegou ontem na igreja, já tá tendo experiência. Eu tô aqui há 20, 30 anos, nunca vi isso. Isso é mentira. Não pode fazer isso. Quantas pessoas julgam aqueles que vivem o sobrenatural de Deus? E nós temos que ter bastante cuidado. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus já está lhe preparando. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Ele vai te levar a níveis profundos e você tem que estar preparada para as críticas. Você tem que estar preparado que nem todo mundo vai acreditar. Vão ter pessoas que vão zombar. Vão ter pessoas que vão descredibilizar. Vão ter pessoas que vão dizer que é mentira. Só que você que tem que ter a convicção do que você viu. Você que tem que ter a convicção do que Deus te revelou. Você que tem que ter a convicção do que Deus te mostrou. Declare comigo, eu vou ter a convicção do que Deus me revelou. Eu vou ter a convicção do que Deus me revelou. Tem pessoas aqui que têm grandes promessas, irmãos. Tem pessoas que Deus, ele prometeu a você que ele vai mudar a sua vida financeira, que ele vai soprar o teu nome ministerialmente, que ele vai te ajudar, que ele vai te auxiliar e você vai ter uma grande sabedoria. Ele te fez promessa, ele disse que vai curar, ele disse que vai restaurar, ele disse que vai salvar. Só que quando você contou essas experiências, essas promessas que Deus te fez a algumas pessoas, o que Deus te revelou no sobrenatural, tem gente que descredibilizou. E Deus está dizendo para você hoje, não fique com descrédito, fique com a minha palavra. Fique com aquilo que eu mostrei. Eu não falei a você que eu vou fazer, você tem que crer nisso.
A experiência que Maria Madalena havia adquirido aqui, ninguém poderia roubar dela. Não deixe ninguém roubar as experiências que você adquiriu com o Senhor. Não deixe ninguém tirar de você as experiências do sobrenatural, que você adquiriu com Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo por intermédio dessa palavra, que grande será a profundidade que Deus vai te levar. E vão ter pessoas que vão ficar até com inveja, e você precisa cuidar também disso. Não está falando sua experiência para todo mundo. Não está falando as profundidades do que Deus te revela, irmãos. Não é todo mundo que o Senhor se revela assim de maneira tão profunda. Maria Madalena aqui estava sendo privilegiada. O Senhor a escolheu para de primeira mão ali ela contemplar o que ninguém havia contemplado ainda, Jesus ressurreto. Jesus, ele escolhe pessoas aqui para experiências especiais, irmãos. E não é para todo mundo. Tem gente que vai orar, tem gente que vai jejuar, tem gente que vai fechar as brechas, tem gente que vai ser até mais crente do que tu. E Deus não vai querer dar experiência para ela, para ele, como vai dar para você. Porque Deus escolhe, irmãos, a quem ele quer. Tem coisas que a gente não vai entender. Você entende? Tem pessoas que passam 30, 40, 50 anos, 60, 70, às vezes a vida toda no evangelho. E não tem experiências tão profundas com Deus. E já tem outros que aceitam Jesus. No mesmo dia, na mesma semana, já está tendo experiência com Deus. Já está dando visões. Já está mostrando as coisas sobrenaturais. E é assim que acontece. Deus escolhe quem ele quer e faz como ele quer. E a gente não tem que entender as escolhas de Deus, irmãos. Maria Madalena era uma escolha de Jesus. Ele escolheu se revelar para ela. Ele escolheu aparecer para ela. Quando Maria Madalena tem aquela experiência ali com Jesus, ela partiu dali e foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Ela foi levar boas novas. Maria Madalena, ela não ficou com as boas novas só para ela não foi egoísta. Ela foi levar as boas novas, mas mesmo Maria Madalena falando palavras boas, a Bíblia nos diz que eles resolveram não acreditar nela. Vão ter pessoas, irmãos, que mesmo que você diga coisas boas, mesmo que você fale promessas de vida, palavras de paz, elas não darão a credibilidade. Você tem que estar preparada para o descrédito, certo? Você tem que estar preparado para o descrédito, porque se você não tiver, como eu falei, você acaba parando. Você acaba desistindo, mas Deus está dizendo, se você tiver convicção que sou eu que falo contigo, se você tiver convicção que sou eu que sou na sua vida, não se preocupe com quem estiver descredibilizando. Não se preocupe com quem não estiver acreditando na minha palavra e na tua história. Não se preocupe com aqueles que não estão dando crédito. Porque eu marco o encontro e testifico as suas palavras. Irmãos, quando a palavra é de Deus, nós não temos que nos preocupar. Nós temos que acreditar que Deus vai testificar aquelas palavras. Ele sabe o que está falando. Ele sabe o que está fazendo. E Maria Madalena tinha convicção de que era Jesus. Você tem convicção de que é Deus que fala contigo. Você tem experiências com Deus. Você sabe que foi Deus que te escolheu. Você sabe que Jesus, ele tem algo através da tua vida. Então por que duvidar? Só porque as pessoas não estão acreditando, particular de que não está. Você tem que acreditar. Essa mulher, irmãos, ela saiu contando o que ela havia visto. Mas você está pensando que ela foi abraçada? Você está pensando que ela foi apoiada? Você está pensando que eles disseram, glória a Deus, senta aqui, Maria, conta mais pra gente? Não. Maria Madalena passou pelo descrédito. E conosco não é diferente. Muitas vezes as pessoas vão descredibilizar, mas depois Deus mostra, não se preocupe não. Se você tem falado algo, se você tem feito algo que Deus mandou e pessoas não têm acreditado, não se preocupe não, que Deus é especialista em testificar, em mostrar e confirmar. E o Senhor está dizendo, eu testificarei as tuas palavras. Ô glória, isso aqui é a resposta. Declare comigo, eu creio que chegou o tempo de Deus testificar as minhas palavras. Eu creio que chegou o tempo de Deus testificar as minhas palavras. Deus vai começar a trazer testificação para as tuas decanda, rabacanda, arasturiandaraia, palavras. O Senhor vai começar a mostrar o sobrenatural, minha irmã. O Senhor vai começar a revelar que é Ele que fala contigo. Que não é de você mesmo as palavras. Que não é de você mesmo as palavras. Mas é Ele quem fala com você. No versículo 11 vai dizer, estes ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela não acreditaram. Pronto, eles não deram crédito às palavras de Maria Madalena.
Eles não deram crédito ao que ela disse, que ela havia visto Jesus ressurreto. Mas não demorou muito e Jesus confirmou as palavras de Maria Madalena. Versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Você observa aqui, irmãos, que o próprio Jesus aparece, testificando aquilo que Maria havia dito, porque Maria Madalena, ela disse que viu a Jesus, que ele vivia, mas os discípulos não deram crédito, e Jesus aparece testificando, dando a certeza, sem deixar sombra de dúvidas. Jesus é especialista em nos justificar, em mostrar a verdade, em testificar as palavras dele na nossa vida. Se a palavra é de Jesus, não se preocupe. Quem vai testificar, quem vai confirmar, quem vai mostrar, vai ser ele. E ele está dizendo: está chegando o tempo que eu vou testificar, está chegando o tempo que eu vou mostrar, está chegando o tempo que eu, o Senhor, vou confirmar. Porque tudo, irmãos, que Deus ele fala, ele confirma, ele testifica no tempo dele, tudo acontece. E ele está dizendo: ajustarei tudo, rabacandaraia, para justificar você, e eu não deixarei sombra de dúvida de que sou eu que falo contigo. Agora você tem que crer. A primeira pessoa que tem que acreditar na palavra de Jesus é você. As pessoas depois, Deus testifica, Jesus mostra. Mas mesmo que ninguém acredite agora, acredite em você. Acredite que você vai concluir a faculdade, acredite que você vai casar, acredite que você vai gerar, acredite que Deus vai trazer a cura, acredite que a libertação vai acontecer, acredite que haverá restauração. Você tem que crer. Irmã, mas estão descredibilizando. Você não tem que focar em quem está descredibilizando. Você tem que focar naquele que te chamou. Declare comigo: eu vou focar em Jesus, foi ele que me escolheu. Eu vou focar em Jesus, foi ele que me escolheu. Irmãos, Jesus escolheu pessoas que estão me ouvindo agora. E o Senhor está dizendo: te revelo o sobrenatural, não duvide disso. Porque eu sou Deus que justifico você, que testifico as tuas palavras. Mas enquanto isso não acontece, creia você no que Deus te falou. Porque ele te escolheu para o nível mais profundo. Não é todo mundo que compreende isso. Mas se ele te escolheu, ele sabe que você tem estrutura para isso. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você, e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que justifica os teus filhos. O Senhor é o Deus que mostra, testificando, Pai, que as palavras dos teus filhos não são deles, mas são tuas. Mas primeiramente, Pai, o teu filho e a tua filha tem que crer. Quem tinha que crer no que ela havia visto foi Maria Madalena, e não os discípulos, Pai. Somos nós que temos que crer naquilo na baiacandarasturiandaraia que o Senhor fala conosco. Somos nós que temos que dar a credibilidade às tuas palavras. Nós não podemos ficar nos apegando à incredulidade dos outros, mas nós temos que crer que o Senhor é fiel, que o Senhor fala e que o Senhor testifica, justifica e mostra rabaiacandarasto, que é o Senhor quem fala conosco. Eu creio que está chegando o tempo do Senhor mostrar que é o Senhor quem fala com teu filho e com a tua filha, e tirar toda a descredibilidade do caminho dele e do caminho dela. Mas enquanto isso não acontece, Pai, o teu filho e a tua filha tem que crer que é o Senhor que fala, porque até eles estão sendo testados, provados, Pai, para ver se verdadeiramente eles creem no que o Senhor falou, no que o Senhor tem mostrado, ou se eles vão acreditar nas palavras contrárias. Maria Madalena continuou confiando, e o Senhor testificou as palavras dela. Que os teus filhos continuem crendo, confiando, pois o Senhor é o Deus que testifica as palavras na história deles. Aquilo que o Senhor fala, o Senhor vela. Aquilo que o Senhor mostra, o Senhor vela. Sobre aquilo que o Senhor revelou para fazer acontecer, para mostrar, para testificar. E o Senhor vai justificar pessoas aqui com a testificação que o Senhor trará. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles
àqueles que estão te aceitando, àqueles que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que Ele é o Deus que confirma, que testifica, que justifica, mas você primeiramente tem que crer no que Ele falou contigo. Maria Madalena viu e ninguém poderia tirar aquela experiência dela. O que Deus falou contigo, ninguém pode tirar de você. Creia que Ele é fiel para cumprir cada palavra. Ele é fiel para testificar aquilo que Ele te mostrou. Creia você, mesmo que muitos não acreditem. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.